A paz do Senhor, irmãos. Eu fiz 2 vídeos, inclusive coloquei lá a capa dos vídeos, né, Terra plana, e falando da Terra plana. O primeiro vídeo foi especificamente sobre a Terra plana, e fiz uma comparação, porque eles dizem que é baseado na Bíblia, ou seja, a Bíblia fala de uma Terra plana, e eu expliquei que Deus usava a própria ignorância das pessoas. Deus não chegava e dizia, olha, vocês têm que parar de acreditar que a Terra é plana, porque a Terra é um globo. Deus não ia dizer isso por quê? Porque não é prioridade. Não tem importância isso. Desde os Gênesis, Apocalipse, é um plano de salvação. Não é um ensinamento de geografia. Então Deus não ia ficar preocupado em ensinar. Deixa que os homens descubram depois. Então Deus usava a cultura das pessoas, até a ignorância das pessoas, Deus deixava passar batido. Tem gente que não conhece a Bíblia, não sabe nada. E vem se meter a querer ensinar. Como eu vejo aí, canais de patricinhas, de mauricinhos, que vivia falando sobre moda, aí viu que Apocalipse dá Ibope, resolveram falar de Apocalipse. Aquela Débora G. Barbosa, que asneira. Outros aí, esse pessoal aí do canal Reino Eterno também, sabe nada. E ainda aconselha as pessoas a não ler livro. Não lê não, teologia não presta. E fica lá, sabe, pensando, e aí o que vem na imaginação vai ensinar. Teve um tempo aí que esse canal Reino Eterno estava me ensinando que a pessoa é um Deus. Que a igreja de Jesus Cristo ia ser um Deus. Quando então houvesse o final e tudo acabasse, aí Deus ia fazer da igreja um Deus, assim como Deus. E ainda ele ensina, de forma indireta, vós sois deuses. Não sei para que coisa de querer se exaltar, eu não entendo isso, gente. Essa coisa de querer buscar a exaltação do homem. E aí os amigos dele se mandaram, separaram dele. Ele viu que a coisa ficou ruim pro lado dele, porque ele queria ensinar que pessoas são deuses também. Mas por quê? Porque ele era do Japão. E lá no Japão tem esse ensinamento de que pessoas são deuses pequenos. Então, com certeza, ele, pegando essa cultura do Japão, quis aplicar na Bíblia. E os amigos dele mais próximos, inclusive tem um que já não anda mais com ele, né, é o canal Reino Eterno, aquele canal, né, que o pessoal gosta, que exalta o ser humano, exalta o homem, né? É isso que o pessoal gosta. Mas está escrito o quê? Que, por ocasião do final dos tempos, buscariam aquilo que é do seu agrado. Buscariam aquilo que exalta, que incha. Não ia buscar a verdade, porque a verdade rebaixa o homem, rebaixa. Mas o pessoal aí da internet está ensinando a exaltar o homem, exaltar o ser humano. E o pessoal gosta, que é isso que o pessoal busca. Autoajuda. Os coaches. Voltando àquilo que eu estava dizendo, eu só fiz isso daí um adendo para saber, porque eu sei que muita gente que andou comentando aí tem a ver com esse canal também, né? Pessoa que não conhece nada de teologia, sabe nada de hermenêutica e exegese. Eu sei que tem gente já pensando, para que teologia? Para quê? Se você não conhece teologia, se você não conhece hermenêutica nem exegese, meu filho, você não sabe nada de Bíblia. Você tem que interpretar a Bíblia. A Bíblia não é um bilhetinho, sabe, que a mãe dá para o filho para ir lá na mercearia comprar as coisas. Meia dúzia de ovos, 1 quilo de farinha, que chega lá, a pessoa pega e já lê rapidinho e já entrega para a criança trazer. Não é não. A Bíblia carece de interpretação. Os judeus, por exemplo, sabem disso. E o que eles fizeram? Fizeram o tal Talmud, que é o quê? Que eles falam que é a Torá oral. Por quê? Porque não é fácil de entender, gente, a Bíblia. Só que, claro, o Talmud tem muitas coisas lá. Por exemplo, eles descem além em Jesus, falam mal de Jesus, né, na interpretação deles. Então, carece de interpretação. Por isso que você tem que aprender hermenêutica e exegese.
Porque senão você vai meter o pé pelas mãos e falar asneira. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu falei que Deus usou da cultura da época para ensinar. Quando havia oportunidade de citar, por exemplo, mitologia, Deus citou mitologia na Bíblia. Por quê? Porque o povo estava acostumado, em vez de escrever um texto enorme sobre um assunto, para tirar uma verdade ali, então era citada a mitologia, que o povo já tinha conhecimento da mitologia, comparava e entendia. Hoje também é assim. Quando a pessoa não quer falar uma frase enorme, ele cita apenas alguma coisa e as pessoas já entendem. Eu vou dar um exemplo aqui, que não tem nada a ver com citação de mitologia lá na Bíblia. Mas quem é inteligente vai entender. Quem é inteligente entendeu aqueles vídeos meus. Vai ter muita gente que não é inteligente. Não consegue comparar uma coisa com a outra para entender. Então veja bem, a pessoa fala assim, o fulano é 1001 utilidade. 1001 utilidade? Que é isso? Nós que temos a nossa cultura, que já sabemos o que significa, vamos entender imediatamente. O que é 1001 utilidade? Está se referindo ao tal bombril, que serve para tudo, para muitas coisas. Quando fala fulano é 1001 utilidade, a pessoa já lembra logo, liga uma coisa com a outra e compreende o que está dizendo. E muitas outras frases, que se for escrever em detalhe, dá um texto enorme. Mas a gente fala a frase e a pessoa já entende o que está querendo falar. Não é assim nos nossos dias? Por quê? Por causa dos nossos costumes. Se você for falar a mesma coisa num outro lugar, num outro país, as pessoas não vão entender nada que você está falando. Eu citei essa frase aí, mas tem muitas outras frases, que é uma frase, às vezes, só uma palavra. A pessoa já lembra do contexto, o que aquilo significa, e vai entender todo um texto que é desnecessário ser citado. Tem muitas outras frases que é desde o tempo de Cristo. Por exemplo, um cego guiando outro cego. Veja, se a pessoa for entender exatamente a palavra que está sendo dita, ele vai ver um cego pegando na mão de um outro cego, levando. Mas não quer dizer isso. Na verdade, significa que é uma pessoa que não tem conhecimento, que está querendo ensinar para uma outra pessoa, e aquela pessoa vai aprender uma coisa também, que é errada, que não tem conhecimento nenhum. Um cego guiando outro cego. Veja que a frase tem um significado, que se for escrever dá um texto enorme. Assim também Deus usava da mitologia. Por quê? Porque quando ele estava passando a verdade bíblica, o conceito que ele queria ensinar, a pessoa lembrava daquelas coisas da mitologia e preenchia as lacunas para poder entender. Aí vem as pessoas comentar aqui no meu vídeo. Você está querendo falar que a Bíblia, daqui a pouco você vai falar o quê então? Vai aprender Bíblia, vai estudar teologia, vai estudar hermenêutica e exegese. Você fica aí em canais de Patricinho e de Mauricinho, só aprendendo bobagens. Vai estudar teologia, rapaz. Vai aprender. Eu gosto dos canais, eu estou aprendendo muita coisa lá, estou aprendendo muita coisa. Você está aprendendo nada. Você não está aprendendo nada. Você está aprendendo a ser ignorante. Isso que você está aprendendo. Agora eu vou mostrar, esse vídeo já ficou um pouco longo, eu vou mostrar no outro vídeo, coisas que você nunca parou para pensar. Você vai entender que Deus não é do jeito que você pensa. Sabe, tem gente que quer prender Deus numa garrafa. Não, ele tem que ser assim. Porque se ele não fosse, ele não é justo. Deus tem que ser assim. É como se Deus tem que ficar preso aqui, ó. Ele tem que fazer desse jeito, porque senão eu não aceito, porque então ele não vai ser justo. Os judeus não pensam assim, sabia? Sabe por quê? Eles sofreram muito. Que ousaram
desobedecer ou querer questionar Deus e sofreram muito. Deus não permite que alguém questione ele. Deus disse: a quem me farei semelhante? Está escrito na Bíblia. A quem compararei a mim? A quem compararão a mim? Eu não sou como homem, Deus falou. Eu não penso como homem. Então o teu pensamento não é o pensamento de Deus. Deus decidiu fazer coisa que você vai dizer isso é errado. Mas você tem que calar a sua boca. Quem és tu, homem, que a Deus replicas? Querendo ele separar um povo para a salvação e outro para a perdição. Deus faz o que quer. Aí vem os arminianos, não, porque não sei o quê, eu também decido. Eu é que decido se eu vou ser salvo ou não, eu é que decido. Os arminianos, é cheio de feridinha, ainda dóizinho, não sei o quê. Não é assim não. Vocês vão ter que negar a Bíblia para poder apoiar esse tipo de coisa de crente cheio de feridinha. Deus faz do jeito que Ele quer. Ele faz da forma que Ele bem entende. Ele é Senhor. O que é Senhor? Senhor significa dono de escravos. Não, essa palavra é muito forte, mas é isso. Porque quando a Bíblia foi escrita, existiam escravos. Então quando disse Senhor, a pessoa logo lembrava. Senhor é dono de escravos. Procura no Aurélio o que significa escravo. Procura no Aurélio o que significa servo, porque você vai dizer, não, eu não sou escravo de Deus, eu sou amigo de Deus, eu sou servo de Deus. Então procura o que significa lá escravo. E outra, Deus disse para Abraão que ele era amigo. Não diz para você. Jesus disse para os apóstolos, não são mais servos, são amigos. Para os apóstolos. Veja como Pedro foi crucificado. Você vai se submeter a ser crucificado de cabeça para baixo? Você vai se submeter igual Paulo lá, ter o pescoço cortado lá, por uma espada? Então, tem gente que pega coisa que foi falada especificamente para os apóstolos, especificamente para Moisés, especificamente para Abraão, e aplica para ele. Então quer dizer que o que aconteceu com Abraão acontece com você. Então quer dizer, da geração de Abraão foi criada uma nação. Vai ser criada uma nação da tua geração? Vai aprender Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai estudar hermenêutica e exegese. O que se aplicou especificamente para certas pessoas não se aplica para você. Mas é um ensinamento, sabe? Crente cheio de feridinha. Ah, não, me ofendeu. Peraí. Deus não vai fazer isso comigo. Deus está errado. Porque ele tem que ser justo. Ele não está sendo justo comigo. Lá está escrito em Gênesis, Êxodo, no Pentateuco, o que aconteceu com o povo de Israel quando eles murmuravam. Quando eles acharam, não está certo, porque eu aprendi no Egito desse jeito, agora Deus quer que eu faça desse jeito. Olha o que acontecia com eles. Pragas e pragas em cima deles lá no deserto. Para que isso aí? Para ensino nosso. Quando você lê lá na Bíblia que Deus está fazendo uma coisa, cala sua boca. Você não tem que questionar Deus. E o próximo vídeo eu vou falar de coisas que vocês nunca ouviram falar. Coisa que Deus fez, que os crentes cheios de feridinha vai dizer, não, isso não pode, Deus não é justo. Eu vou falar. E já vou deixar aqui um gancho. Vocês vão pensando aí, enquanto não vem outro vídeo. Porque, se eu disser assim, qual é o símbolo da serpente? Quer dizer, representa quem a serpente? Alguém vai dizer, Satanás. Então por que que Deus tornou a vara de Moisés em serpente? E quando eles estavam no deserto, Deus mandou Moisés fazer uma serpente, que quem olhasse para a serpente ficava curado. Se serpente é símbolo de Satanás, então por que que Deus mandou Moisés mostrar o seu poder com sua vara, tornando em serpente? Não parece uma contradição? Eu vou explicar no próximo vídeo. Para de ser crente cheio de feridinha.
para de ficar em canais de Mauricinhos e Patricinhas. Você não está aprendendo nada. Você está aprendendo a ser um ignorante que não sabe nada de Bíblia. Aí vem criticar aquele meu vídeo. Aqui, vem, aqui, eu vou dar uma lição para você. Aqui, ó, li esses textos aqui. Eu já conheço a Bíblia. Eu estudo a Bíblia há quase 40 anos. Eu não vou saber? Você precisa aprender hermenêutica e exegese. Você precisa saber interpretar a Bíblia. Pega um texto lá isolado e vai querer ensinar. Você tem que ver a lógica da coisa, meu amigo. Então, no próximo vídeo eu vou explicar coisas que vocês nunca ouviram falar. E vão dizer, então Deus não está sendo justo. Por quê? Porque crente cheio de feridinha. Não me toca, não me rela. Deus tem que me dar o que eu quero. Viu o que aconteceu lá no deserto? Deus não dá água para nós, não dá comida. Ah, tá bom, então eu vou dar comida. Mandou muitas cordonizes. Eles colheram, e segundo a Bíblia, cada família guardou, sabe o tambor de 200 litros? Não existia tambor de 200 litros, mas era a medida que eles conseguiram guardar. Eles guardaram a medida de 200 litros de cordonizes para eles comer depois. Mas Deus já não havia falado, não é para guardar, não é para armazenar. E eles guardaram. E aí a Bíblia diz, quando ainda a carne estava nos dentes deles, Deus lançou uma praga sobre eles. Eles não pediram carne? Eu vou dar carne, Deus falou. E veio. Muita carne. Eles até reservaram. 200 litros para cada família. Só que Deus falou, então tá. Não pediram carne? Aí tá a carne. Só que também aí tá o castigo. E Deus mandou uma praga sobre eles. Então, não é esse Deus aí que você anda aprendendo com falso profeta, viu? Que dá carrão, dá casa na praia. Isso daí é a operação do erro, para que creiam a mentira. Deus está fazendo isso para que aqueles que não são autênticos se manifestem. Não é do jeito que vocês pensam. Deus não pensa como um homem. Deus mesmo disse, a quem farei semelhante a mim? Eu não sou como vocês pensam. Eu acho diferente. Que vocês têm aprendido humanismo. Vocês têm aprendido o erro. Mas é o fim dos tempos, tem que ser assim, né? Montarão para si doutores segundo suas próprias concupiscências. Desculpa a minha dureza, mas eu tenho que falar assim porque tem muito crente aí, evangélico aí, que acha que é do jeito que ele pensa. E fica aprendendo com Mauricinho e Patricinha na internet e acha que sabe tudo. Sabe nada? Obrigado por ter visto meu vídeo. No próximo vídeo eu vou explicar coisas que vocês vão dizer, como? Mas Deus fez isso? Eu não sabia. Claro que não. Você fica ouvindo pregador de rosa, ele não explica as coisas, ele fica escondendo. Por quê? Porque ele quer que as pessoas o admirem. E se ele for falar a realidade de como Deus pensa, as pessoas vão dizer, essa pessoa representa Deus. Então não, eu não quero ver essa pessoa não. Acha? Eu quero me dar bem. Sabe aquele estilo universal? Aquela coisa de falso profeta. Próximo vídeo. Vocês vão ver coisas e ouvir coisas que você vai dizer, mas Deus é assim? Não sabia. Então tá. Obrigado por ter visto meu vídeo. Paz do Senhor.